Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, um momento de comunhão com Deus, um momento de oração, um momento em que nos rendemos a Deus e dizemos o quanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele tem sido bom para nós, o quanto Ele tem cuidado das nossas vidas, e é desse modo que nós conseguimos prosseguir, pois Ele do céu derrama forças sobre nós, Ele nos protege, Ele é o nosso guarda de Israel, aquele que está conosco em todas as circunstâncias, nos colocando de pé. Sim, esse é o nosso Deus. E quando nós nos rendemos a Ele em oração, muda tudo. A oração muda tudo. Nós podemos ler em Atos, no capítulo 12, no versículo 5. Pedro, pois, estava detido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse relato de Pedro sendo mantido na prisão mostra uma situação desesperadora à primeira vista. Como poderia uma pequena e aparente insignificante comunidade de seguidores de Jesus enfrentar este poder armado de Roma? Em vez deles optar por ações drásticas, como organizar uma revolução popular, fazer abaixo-assinados, ou apelar para as autoridades para a libertação de Pedro, o que eles fizeram foi orar. Eles se puseram em oração, pois acreditavam no poder da oração. Nós podemos ver nas nossas leituras que houve um teólogo que disse: nunca subestime o poder da igreja em oração, pois a oração é o maior poder da terra. A igreja ajoelhada tem mais poder que os militares. Forte isso e real. Assim sendo, tem coisas que chamam a nossa atenção em relação à oração dessa igreja aqui de Atos, que mudou tudo. A oração muda tudo. É aquela que é dirigida a Deus. Uma oração que realmente impacta a realidade é aquela que é direcionada a Deus, como nós vemos aqui em Atos 12, no versículo 5. Aqui nós vemos que esses crentes estavam reunidos e estavam dirigindo seus clamores a Deus, o soberano Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Naquele momento eles se uniram e eles conspiraram contra as trevas, colocando-se acima das circunstâncias terrenas, da impossibilidade, e buscando ajuda naquele que rege toda a história, todo o universo. Foi a este Deus que a igreja clamou pela vida de Pedro. E a oração que muda tudo, é aquela feita com fé, que não enxerga impossibilidades. Algo notável sobre essa reunião de oração é que ela não reconheceu impossibilidades. Eles oraram crendo. Pedro foi preso, mas a igreja não se desesperou. Imediatamente a igreja se reuniu para orar. Na casa da mãe de João Marcos havia um grupo de irmãos que começaram a clamar a Deus por Pedro. As circunstâncias ali daquela situação eram humanamente irreversíveis, mas eles oraram, clamaram, pediram ao Deus Todo-Poderoso. O problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Não havia nada que pudesse ser feito na terra, mas eles buscaram ajuda no céu. Eles não recuaram diante dessa impossibilidade que era clara.
Porque uma igreja unida em oração pode mover o céu, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra, libertando os cativos das suas prisões. Assim como nada é impossível para Deus, nada é impossível para a igreja quando ela se reúne para orar. Orar é unir-se ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, junte-se a Deus em oração por intervenções milagrosas no teu casamento, no teu emprego, na tua saúde, na tua vida ministerial. Quando nós olhamos as orações na Bíblia, nós percebemos que os profetas, apóstolos, sempre começavam suas orações com louvor, com adoração. A oração de Davi, por exemplo, na dedicação de materiais para serem usados no templo, ele começa orando assim: bendito és tu, Senhor, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Davi ali se envolve com a grandeza de Deus, com a majestade de Deus que o atrai e o deixa completamente extasiado. Este envolvimento de adoração, de louvor, muda a vida de Davi, que ele começa a adquirir a consciência do poder ilimitado de Deus. Nós podemos ver também em Isaías 37, quando Ezequias orava por causa da ameaça da Síria que estava para invadir Jerusalém. O que ele diz em sua oração? É nós olharmos para a Bíblia e vermos que ele começa dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Começa louvando a Deus, e diante dessa crise que ele estava, Ezequiel começa a lembrar para si mesmo que Deus está entronizado no mais alto trono acima dos querubins e que ele é o Senhor de todos os reinos da terra, e por causa disso ele podia confiar que Deus é poderoso para livrar o povo da ameaça assíria. Queridos, a oração que muda tudo é aquela que persevera até ver a mão de Deus agir, até ver a ação de Deus. A igreja demonstrou intensidade em seu momento de oração, em seu clamor, e se recusou a desistir, a duvidar, a se cansar ou desanimar. Eles continuaram com vontade e determinação a bombardear o céu, agarrando-se a Deus assim como Jacó. É com esta urgência e persistência que eu e você precisamos orar. Nós vemos ali que Pedro estava na prisão, mas a igreja orava constantemente por ele. Tanto a prisão como as orações da igreja possivelmente duraram vários dias. Mas a igreja orou e Deus agiu, pois as ações aqui na terra movimentam as intervenções no céu. Aleluia! Existe uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. E assim existe essa conexão entre nós ajoelharmos no chão e a ação de Deus sobre as nossas vidas. A igreja nunca é mais influente na terra do que quando está de joelhos diante de Deus. Queridos,
nós precisamos ter essa certeza. Assim como nós sabemos que um anjo do Senhor libertou Pedro, esse mesmo pode intervir nas nossas vidas. Mas este reagiu em resposta às orações persistentes da igreja. Então, queridos, nunca se esqueçam de que a oração é a única arma daqueles que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade no céu, na terra. Todo o poder está em suas mãos. A oração que muda tudo é aquela que é direcionada a Deus, não reconhece impossibilidades e persevera até testemunhar o agir de Deus em suas vidas. Esses princípios nos lembram do potencial transformador de uma oração comunitária e a influência poderosa que uma igreja de joelhos pode ter na terra. Uma igreja de joelhos pode mudar uma nação, pode mudar circunstâncias, pode mudar cenários. Orar é conversar com Deus. Lembre-se que Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre o universo. E apesar de tanta grandeza, soberania, majestade e santidade, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele nos ouve, Ele nos responde, embora que nem seja a resposta que nós desejamos, mas com certeza, vindo dEle, é a melhor. Orar é tão importante, porque aí nós nos aproximamos mais de Deus. Na oração nós buscamos e alcançamos intimidade com Ele. Ninguém se torna íntimo de outra pessoa sem conversa, sem diálogo, sem comunhão, sem interação. E com Deus também é assim. Jesus conversava com Deus de uma maneira regular, contínua. E os discípulos estavam observando aquela prática do seu mestre. E então resolveram também estabelecer esse nível de comunicação com o Pai. Pois o bom discípulo segue o que o seu mentor faz. Aleluia. Jesus, ele então atende o pedido e ensina um modelo de oração. Não necessariamente uma oração com palavras repetitivas, mas uma conversa espontânea, sem palavras difíceis, pois nós estamos falando com o nosso Pai, palavras que brotam do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Jesus ensina que devemos começar a oração com o mesmo carinho e respeito que uma criança tenha por seu pai. Porque nos diz a palavra em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E podemos dirigir a nossa oração a Deus como o Abba, nosso paizinho querido, expressando um verdadeiro sentimento que inunda a nossa alma, um sentimento de gratidão, de louvor, de adoração, por esse amor incondicional que envolve as nossas vidas todos os dias. Queridos, a oração é muito, muito importante em nossas vidas. Se nós não orarmos, corremos o risco de não alcançarmos nada. Porque é por meio da oração que alcançamos as estratégias de Deus. Alcançamos os sentimentos de Deus em relação a nós. A oração muda pessoas, circunstâncias. A oração muda nós. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que oraram e viram as coisas acontecer milagrosamente.
As portas da vida podem até fechar-se e não ter nenhuma janela para pular, mas nada pode impedir Deus de abri-las. Problemas, desafios, obstáculos podem ser portas fechadas para quem vive nesse mundo injusto, miserável, mas nada pode impedir ao cristão de avançar com a mão de Deus estendida sobre ele. Falta de recursos, de oportunidades, habilidade ou criatividade, mas nada impede Deus de operar na vida dos seus filhos. Batei é a ordem de Jesus. Abrir-se-vos-á é a reação divina. Não há porta que Deus não abra. Entretanto, pelo fato de que ao que bate se abre, não há meios de derrotar um servo de Deus, um filho do Deus Altíssimo que se rende em oração a Ele. Quem crê em Deus jamais desiste, porque o sucesso acompanha aqueles que persistem até alcançar a recompensa que corresponde ao investimento da sua semeadura. Pois pedem ajuda, socorro a Deus quando as coisas vão mal, e tem resposta. Quem crê em Deus jamais retrocede, porque a vitória acompanha aqueles que souberam semear e então colher, que souberam falar e pedir o que precisavam, reconhecendo sua total fragilidade e incompetência, buscando só em Deus quando reconheceram a sua incapacidade. Quem crê em Deus não é derrotado. As portas do inferno não prevalecem contra um filho de Deus. Vitorioso, próspero é aquele que sabe bater, confiando no poder que derruba cada porta fechada, sem deter-se diante dos obstáculos. Portanto, avance diariamente pela fé em Deus e em suas provisões. Conquiste pela coragem, dependendo de Deus, do seu poder, da sua autoridade e majestade. Vença constantemente confiando em Deus, em suas promessas, em seu propósito para a sua vida. Portanto, meus queridos irmãos, não vamos desistir de orar com intensidade. Nascemos em Cristo como filhos de Deus e com uma marca de vencedor. O processo de geração de uma nova vida por si só já é uma caminhada de sucesso. O diabo vai tentar destruir essa marca de sucesso assim que tiver a primeira oportunidade. Por isso, não podemos dar a ele a oportunidade de entrar, de agir, de derrubar a marca de sucesso que Cristo conquistou para nós lá na cruz. Porque uma vez depois de destruída, fica difícil acreditar que essa marca de vencedor um dia já existiu. Mas lembre-se, você nasceu para ser feliz, para vencer, para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Queridos, se você já sofreu ataques de Satanás, lembre-se que Deus restaura o que o diabo quebrou e não somente devolve a marca de vencedor, como também te leva a uma nova posição que foi conquistada por Jesus lá na sua morte e ressurreição. Essa restauração não é apenas como vencedor, mas como mais que vencedor, diz a palavra do Senhor. Em Romanos 8 diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, jamais desista de orar.
de buscar, de clamar. Porque as vitórias são promessas conquistadas por Jesus para cada um de nós. Mas elas só serão desatadas através da oração, da busca, da nossa semeadura. Em muitas ocasiões o Senhor nos orientou a orar para alcançarmos as respostas que tanto nós precisamos no nosso dia a dia em várias áreas da nossa vida. Não há doença maior que o nome de Jesus. Não há inimigo maior que o nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que se orarmos segundo a vontade do Senhor, nossas orações serão atendidas. Lembre-se, é orando que Deus te livra. Podemos lembrar de Daniel que orou ao Senhor, mesmo decretos tendo assinado, ele entrou no seu quarto e clamou ao Senhor. A oração não o livrou de ir para a cova dos leões, mas a oração fechou a boca dos leões e ele foi salvo. Nada lhe aconteceu, nada aconteceu com ele naquele lugar, pois ali estava um outro, o nosso Deus, o anjo do Senhor, guardando, protegendo, livrando. Saiba que esse Deus continua o mesmo. Ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege. Você pode até estar numa situação difícil, mas essa situação não vai derrotar você. Se você clamar, se você bater, então abrir-se-á uma porta, uma oportunidade para você viver o melhor que Deus tem reservado para você. Creia. Deus te abençoe.